A mensagem de hoje é séria, porque fala de uma batalha silenciosa que todos nós enfrentamos. Não é uma luta que acontece do lado de fora, mas dentro do coração. É uma guerra invisível, travada nos pensamentos, nas vontades, nas decisões que ninguém mais vê. É o conflito entre aquilo que sabemos que é certo e aquilo que sentimos vontade de fazer. É o desejo de agradar a Deus lutando contra impulsos que insistem em nos afastar da presença dele. O apóstolo Paulo descreveu essa luta de forma profunda na Epístola aos Romanos capítulo 7, versículo 15, quando declarou: "Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim que detesto." Essa declaração é honesta e real. Talvez você já tenha vivido exatamente isso. Você quer orar, mas se distrai. Quer buscar a Deus com mais intensidade, mas acaba cedendo a hábitos que enfraquecem sua fé. Quer viver em santidade, mas sente desejos que parecem mais fortes do que sua própria decisão. Essa é a batalha da carne contra o espírito. E se não aprendermos a enfrentá-la com maturidade espiritual, ela pode nos levar a uma caminhada instável, marcada por altos e baixos constantes. A questão não é se a batalha existe. A questão é, como vamos vencê-la? Estamos vivendo em um tempo em que os desejos são exaltados como prioridade máxima. Tudo gira em torno da satisfação pessoal. Se eu quero, eu faço. Se eu sinto, eu sigo. Se me dá prazer, então deve ser certo. Essa é a lógica que governa a mentalidade de muitos hoje. Nunca foi tão fácil alimentar a carne. O acesso é rápido. O estímulo é constante. As tentações estão a um clique de distância. Aquilo que antes era escondido, hoje é normalizado. O que antes causava vergonha, agora é celebrado. Mas como filhos de Deus, nosso padrão não é o mundo. Nosso padrão é a palavra. A Bíblia declara em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16: "Sede santos, porque eu sou santo." Perceba que não é um conselho, é um chamado. Santidade não é exagero espiritual. Não é algo reservado apenas para líderes ou pessoas mais consagradas. É a identidade de todo aquele que pertence a Deus. O problema é que viver em santidade exige renúncia. E renúncia nunca é confortável. Ela confronta nossos impulsos. Ela nos obriga a dizer não quando tudo dentro de nós quer dizer sim. Em uma geração que glorifica o prazer imediato, escolher a obediência parece difícil. Mas é justamente nesse cenário que nossa fé precisa ser mais firme. Porque quando o mundo se inclina para a carne, o cristão é chamado a se inclinar para o espírito. E essa escolha começa dentro do coração. A palavra de Deus não trata os desejos desordenados como algo pequeno. Ela nos mostra claramente o caminho que eles percorrem dentro de nós. Em Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, está escrito: "Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte." Observe a progressão espiritual que acontece quase de forma silenciosa. Primeiro vem o desejo, depois a sedução, em seguida o pecado, e por fim, a morte espiritual. Nada começa grande, tudo começa pequeno. Um pensamento alimentado, uma curiosidade permitida, um hábito repetido. E quando percebemos, aquilo que parecia inofensivo já criou raízes profundas. O desejo promete prazer, mas entrega culpa. Promete satisfação, mas gera vazio. Promete liberdade, mas produz prisão. E o mais perigoso é que muitas vezes nos acostumamos com o ciclo. Pecamos, nos arrependemos, prometemos mudar, e depois repetimos tudo outra vez. Esse ciclo desgasta nossa fé, rouba nossa sensibilidade espiritual, cria distância na nossa comunhão com Deus. Por isso, dominar os desejos não é sobre perfeição instantânea. É sobre interromper esse ciclo antes que ele avance. É sobre reconhecer onde a sedução começa e decidir não dar o próximo passo. Porque se não vencermos no estágio do desejo, será muito mais difícil vencer quando ele já tiver se transformado em pecado. Muitas pessoas pensam que vencer desejos é apenas uma questão de decisão. A partir de hoje eu não faço mais. Agora eu mudo. Dessa vez vai ser diferente. Mas, se fosse apenas força de vontade, Paulo não teria escrito o que escreveu. Ele mesmo reconheceu a luta interna.
Isso nos mostra que essa batalha é mais profunda do que simples disciplina humana. A resposta bíblica está em Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aqui está o segredo. Não é apenas parar de alimentar a carne, é começar a alimentar o Espírito. A carne sempre desejará o que é contrário a Deus. Ela não melhora com o tempo. Ela não se converte. Ela precisa ser submetida diariamente. Por isso, a solução não é simplesmente dizer não para o pecado. É dizer sim para uma vida cheia do Espírito. Quando você fortalece seu relacionamento com Deus, através da oração, da palavra, da comunhão, algo começa a mudar dentro de você. O Espírito começa a ganhar espaço. A sensibilidade espiritual aumenta. A consciência fica mais alerta. Não é uma transformação instantânea, mas é uma transformação real. Quanto mais você anda no Espírito, menos espaço a carne encontra para dominar. Vencer desejos não acontece por acaso. Não é algo automático. Exige intenção, posicionamento e vigilância constante. A palavra nos orienta claramente em Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba a ordem. Primeiro, sujeição a Deus. Depois, resistência. Sujeitar-se a Deus significa reconhecer que precisamos dele. Significa admitir que sozinhos não conseguimos vencer. É dobrar o orgulho e dizer: Senhor, eu dependo da tua força. Mas a Bíblia também diz para resistir. Resistir é ação, é postura, é decisão prática. Isso envolve escolhas diárias. O que você consome com os olhos, o que você alimenta na mente, que tipo de conversas você permite, que ambientes você frequenta. Muitas quedas não começam no ato, começam na exposição repetida, começam no entretenimento aparentemente inofensivo. Começam em pensamentos não filtrados. Santificar a mente é parte essencial de dominar os desejos. Às vezes será necessário abrir mão de algo que você gosta. Não porque tudo seja necessariamente pecado em si, mas porque pode estar enfraquecendo sua sensibilidade espiritual. Renúncia dói no começo, mas liberdade cura depois. A intencionalidade espiritual é decidir, todos os dias, que sua comunhão com Deus vale mais do que qualquer prazer momentâneo. Se queremos um relacionamento profundo com Deus, precisamos entender que crescimento espiritual envolve escolhas difíceis. Não existe maturidade sem renúncia. Não existe santidade sem decisão. Muitas vezes, dominar os desejos significará cortar hábitos antigos. Significará se afastar de ambientes que despertam fraquezas. Significará dizer não quando tudo dentro de você quer dizer sim. E talvez você pense, mas é tão difícil. Sim, é difícil. A carne não gosta de ser contrariada. Ela reage. Ela insiste. Ela tenta convencer você de que abrir mão não vale a pena. Mas vale, porque cada escolha de obediência fortalece seu espírito. Cada renúncia consciente enfraquece a influência da carne. Cada decisão firme constrói um caráter mais parecido com Cristo. Isso não significa que nunca mais haverá tentação. Até Jesus foi tentado. A diferença é que, quando você se fortalece no Espírito, a tentação já não encontra tanto espaço. O que antes parecia irresistível começa a perder força. Chega um momento em que aquilo que antes dominava você já não tem mais o mesmo poder. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se tornou mais sensível à voz de Deus. E essa sensibilidade muda tudo. O fruto de escolhas difíceis hoje será uma vida mais leve amanhã, uma consciência mais tranquila, uma comunhão mais profunda, uma fé mais estável. Agora, depois de entendermos essa batalha, não basta apenas refletir. Precisamos orar. Precisamos entregar essa área da nossa vida a Deus de forma sincera. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que existe uma luta dentro de mim. Eu reconheço que muitas vezes meus desejos não estão alinhados com a tua vontade. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que escolhi a carne em vez do Espírito. Perdoa-me pelos pensamentos que alimentei, pelas atitudes que repeti, pelos hábitos que enfraqueceram minha comunhão contigo. Hoje eu me sujeito a ti.
Eu reconheço que sozinho eu não consigo vencer. Eu preciso da tua força. Ajuda-me a dominar meus desejos. Dá-me discernimento para identificar aquilo que não te agrada. Dá-me coragem para cortar o que precisa ser cortado. Dá-me firmeza para resistir quando a tentação vier. Purifica minha mente. Renova meus pensamentos. Fortalece meu espírito. Se existe algo que já está se tornando vício, se existe algo que parece maior do que minha força, eu te peço libertação. Ensina-me a andar no Espírito diariamente. Ensina-me a fugir quando for necessário. Ensina-me a escolher o que edifica. Que, a partir de hoje, meus desejos sejam transformados. Que minha vida te honre. Que minha caminhada seja mais firme. Que minha comunhão contigo seja restaurada e fortalecida. Eu recebo a tua ajuda. Eu recebo a tua graça. Eu recebo a tua força. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, creia, Deus está operando em você. O domínio começa com uma decisão, mas é sustentado pela presença dele todos os dias. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você sempre. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também está lutando essa batalha em silêncio. Você pode ser a resposta de oração de alguém hoje. Comente aqui embaixo qual parte mais tocou seu coração. Sua experiência pode fortalecer outra pessoa. Se você fez essa oração, escreva: eu escolho andar no Espírito. Vamos declarar isso juntos pela fé. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé todas as manhãs. Aqui é um lugar de crescimento, renovo e presença de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te dê domínio para viver uma vida que o honra todos os dias.